se inicia a gravação do vídeo do professor Kassai sobre a plantação de fumo. Quem fala aqui é o Rafael de Moura, Renan e Guilherme. Para o começo do trabalho, falarei um pouco sobre o fumo orgânico e também sobre o projeto. O projeto visa uma formação de 10 hectares de pés de tabaco, que é a Nicotiana Tabaco, para a fabricação e posterior venda de tabaco orgânico. As noções gerais sobre a plantação agora. É uma planta muito resistente, ela se desenvolve bem em lugares onde qualquer outra cultura se desenvolva, mas via de regra, cresce melhor em solos com boa drenagem. O tabaco é extremamente afetado pelo solo em que é cultivado. Solos mais claros geralmente produzem tabaco de cor mais claros, e solo escuro produz tabaco escuro. Outras coisas são as suas sementes, que são muito pequenas, e não é recomendável iniciar o plantio ao ar livre. Além do mais, as exigências nutricionais do tabaco são diferentes da maioria das outras plantas, então é uma boa ideia adicionar um pouco de cascalho e um adubo especial próprio para o tabaco. As sementes do tabaco existem temperaturas quentes que variam entre 23 graus Celsius e 26 graus Celsius, para que se germinem adequadamente. O tabaco ele precisa de um período de 3 a 4 meses sem geadas, entre o seu transplante e a sua colheita. Para ter bons resultados, o tabaco deve ser amadurecido sem chuvas fortes, pois o excesso de água fará com que a planta se torne fina e escamosa. A temperatura ideal para o cultivo é entre 20 a 30 graus Celsius. Uma ressalva muito importante é a diferença entre o tabaco normal e o tabaco orgânico. O tabaco normal, chamado também de tabaco natural, normalmente não passa por tratamentos e não recebe agrotóxicos ou outras substâncias sintéticas, mas o controle do solo e do plantio não é tão rigoroso e não precisa de certificação especial. O tabaco natural, diferente do industrializado, não recebe flavorizantes, sendo seu aroma e seu sabor oriundos somente da própria folha do tabaco. Agora, já o tabaco orgânico, a diferença já começa antes mesmo do plantio. O solo é preparado com muito rigor. Por 3 anos, a terra é mantida sem o uso de agrotóxico ou fertilizante químico. Já durante a preparação das lavouras, os produtores são acompanhados por uma empresa certificadora e recebem todas as orientações necessárias para o cultivo do tabaco orgânico, sem prejudicar o meio ambiente. Na armazenagem, ele é mantido separado dos demais, para evitar a contaminação. Agora, falando um pouco mais sobre as características operacionais do tabaco orgânico. A germinação das sementes dura em torno de 14 a 21 dias, sendo ela pronta para a colheita em torno de 90 dias, 3 meses. Após esses 3 meses é necessário secar o tabaco. Esse processo dura aproximadamente 30 dias. Após isso, é necessária a cura para conferir caractere e aroma ao tabaco. Esse processo dura aproximadamente 4 meses. Para a manutenção, é preciso da fertilização do solo e o controle das pragas. A colheita se iniciará a partir do 6º mês. Agora eu vou falar um pouco das informações orçamentárias do nosso projeto. O custo da terra é de 100 mil, onde será lançado primeiramente como investimento. O custo por hectare de tabaco é de 10 mil, sendo eles fertilizantes e pesticidas. O custo por quilo de tabaco é R$ 4,47. O preço de venda por quilo é R$ 5,13. E a venda ela é feita por contrato fechado no valor de 32 mil por hectare. E 1 hectare de venda gera uma receita de 32 mil. Aqui é o período que a gente montou, que seria os 10 primeiros meses, né? Que é até a colheita, onde a primeira colheita se daria no 10º mês e 10 hectares. A gente tem uma taxa mínima de atratividade de 8,47% e a nossa TIR, que é a taxa interna de retorno, ela é muito menor que isso, que é 24,23%. E o valor presente do nosso projeto é de 33.248. E o payback para ter todo o capital investido é de 0,8 anos. Isso a gente fez agora um fluxo de caixa do projeto, onde em todos os meses a gente tem 10 mil de manutenção, seja de fertilizantes e mão de obra.
E a gente só vai receber o dinheiro do hectare do primeiro contrato no 10º mês, que seria 320 mil e assim por diante. Aqui a gente montou o break-even point, que tem o custo por hectare, que é 3.200 de pesticida, 2.473,11 de fertilizante, 3.226,89 de custos de produção e 800 de semente, que dá o total de 10 mil. E o break-even point é os custos fixos sobre a margem de contribuição. Aqui a gente calculou um valor da mão de obra e a gente achou um total de 3.617,62 de um total de mão de obra. Aqui tem os resumos do custo de produção, que a gente incluiu os custos variáveis e os custos fixos. Aqui a gente montou o break-even point de eficiência, usando o índice de conversão de produtividade do fumo. E a gente viu que quando o índice chega no 3,20, a margem de lucro é zero, né? Que os custos fixos eles igualam a margem de lucro. A gente montou um fluxo de caixa prospectivo para o nosso projeto, calculando, a gente usou a premissa que a gente teria um KPM, que é o custo do capital, de 8%, e com isso a gente fez também que a gente venderia 2 hectares por mês, sendo que o payout mesmo, que é lá embaixo, ele acontece no mês de outubro, que seria os 0,8 anos que a gente já calculou. Então, agora eu vou começar a falar um pouco sobre o KPM, que é o modelo de precificação de ativos financeiros. A sigla em inglês é essa aqui. Ele é utilizado em finanças para determinar a taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação a uma carteira de mercado perfeitamente diversificada. O modelo leva em consideração a sensibilidade do ativo ao risco não diversificável, também conhecido como risco sistêmico, representado pela variável conhecida como índice beta, ou coeficiente beta, assim como o retorno esperado do mercado e o retorno esperado de um ativo teoricamente livre de risco. Segundo o modelo, o custo de capital corresponde à taxa de rentabilidade exigida pelos investidores como compensação pelo risco de mercado ao qual estão expostos. O KPM considera que no mercado competitivo o prêmio de risco varia proporcionalmente ao risco não diversificável, que é o beta. Na sua forma mais simples, o modelo prevê que o prêmio de risco esperado, dado pelo retorno esperado acima da taxa isenta de risco, é proporcional ao risco não diversificável, chamado de beta. Aí, alguns dados aqui do nosso trabalho. Aqui no Brasil, 90% da produção é exportada. É um dado do Sindifumo, Sindicato dos Agricultores. Por isso, o preço pago nas vendas aos famicultores sofre influências dos preços praticados nas exportações de fumo. O mercado externo ele influencia muito a variação de preço do nosso trabalho. O custo de oportunidade seria essa fórmula aqui, em que o RF é o retorno livre de risco, o beta é o beta das empresas de fumo dos Estados Unidos, porque a gente considerou o mercado externo, como foi falado, o RM, o retorno esperado do mercado, e o RB é o risco Brasil, que é um dado presente também na fórmula, porque por causa da exportação. Então é muito importante ter essa última variável também, principalmente para o nosso setor. Aí aqui, como a gente calculou esses dados da fórmula, né? O beta setorial, a gente considerou essa fonte aqui e a gente vai mostrar aqui agora. Aqui, ó, a gente usou ele corrigido a valor presente e no ramo de tabaco ele é 1,66, que é o que a gente usou. É o beta desalavancado, né? O risco Brasil, a gente usou a fonte do JP Morgan e o IPA Data. Aí esse dado
A gente considerou a média dos últimos meses e deu 3,14 dos últimos 2 meses. Os retornos, a gente considerou essa fonte. Aí annual returns. Se você pegar de 1928 até 2015, a média aritmética dá 11,41 e 5,23, que é o que a gente considerou aqui. Aí fazendo os cálculos, só colocar na fórmula, nosso custo de oportunidade deu em volta de 8,47%, que é o que o Guilherme já tinha falado no slide anterior. Aí agora, o plano de contas da nossa empresa, a contabilidade mesmo, baseada na 6.404,76, né? Ativo circulante em primeiro lugar, em índice de liquidez, caixa, banco, contas a receber, clientes e outras contas a receber, que a gente preferiu separar nos clientes mais operacionais, e as outras contas a receber seriam valores mais irrisórios, não tão com a atividade fim da empresa. Aí estoques, tem mercadorias, produtos acabados, matéria-prima e outros. Não circulante, imobilizado, realizável a longo prazo a gente resolveu não colocar, a nossa empresa não vai ter. Aí terrenos, construções, benfeitorias, máquinas e ferramentas, tratores, máquinas agrícolas e os móveis. Depreciação acumulada, que é retificador. Intangível, softwares, que a empresa precisa de uma alta tecnologia devido à competitividade, né? E o software sofre amortização. Aí no passivo também está em ordem de liquidez, de acordo com